Bom, pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo utilizando o Bucardo, tá? No caso aqui eu tenho duas máquinas virtuais, o quais eu acessei via SSH e que eu dei o nome para elas de Master, beleza? E Slave. Elas se conversam e tem o DNS de uma da outra, elas conseguem se enxergar. Tudo bem? Então, beleza. Então aqui, beleza. Então o que eu vou fazer agora? Inicialmente eu vou instalar o Bucardo. Para eu fazer a instalação do Bucardo, eu posso fazer aí um apt-get install Bucardo para quem utiliza o Ubuntu e para quem utiliza o CentOS aí ou derivados aí do Red Hat, vocês vão ter que fazer a instalação na mão mesmo, ou seja, vocês vão ter que dar um make aí e poder compilar a aplicação, beleza? No meu caso aí eu já fiz a compilação e já estou com o Bucardo praticamente instalado. O que falta agora é simplesmente fazer um install do usuário e do database, que eu faço da seguinte maneira. Chamo aqui Bucardo install. Antes de fazer isso, lembrando que eu tenho que estar com o usuário Postgres, beleza? Vou usar o usuário Postgres aí, que é ele que vai fazer todo o trabalho para nós. Vou fazer a instalação, ele me dá essas configurações aqui do host, da porta, do usuário, do database e do PID do diretório. No caso, eu vou mudar o PID do diretório para um outro caminho. Então, vou dar 5 e vou digitar tmp bucardo. Não foi que ele falou que o diretório não é válido. Então, eu vou cancelar aqui e vou entrar dentro do diretório tmp. Não existe nada, vou criar aqui um Bucardo, beleza? Vocês podem observar que ele tem a permissão aí do Postgres, beleza? Então, volto agora para o Bucardo e faço a instalação do diretório onde eu quero que ele coloque o PID. No caso, tmp Bucardo. Vocês viram que ele já apareceu aqui para mim, beleza? E vou processar. Ele está aí fazendo as inserções e tudo. Pelo que ele falou aqui para nós, está tudo ok. Vamos conferir se está tudo ok mesmo. Vou acessar o Postgres, beleza? E vou mandar listar todos os meus databases. Então, eu percebo que ele criou um database de nome Bucardo. E também percebo que ele criei para mim um usuário Bucardo, superusuário. Beleza. Inicialmente, esse é o procedimento inicial. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avisar o Bucardo quais são os databases e quais são as tabelas que a gente vai passar elas para o nosso outro host. O que a gente vai fazer, então, inicialmente vai ser um teste. Então, eu vou acessar aqui o Postgres e vou criar um database de nome teste1. Beleza? Dentro desse database, eu vou criar uma tabela. Vou criar uma tabela aqui chamada cliente, vou dar para ela um ID, não primary key. E criei uma tabela bem simples para nós aí, onde eu dou para ela um ID inter de primary key. Beleza? Então, se eu fizer um count nessa tabela, ela está vazia. Beleza? Então, pronto. Já criei a minha tabela. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui o Bucardo e vou adicionar o meu database. Meu database, ele chama teste1. Só que eu não quero que ele chame esse nome, eu quero que ele chame outro nome para que o Bucardo identifique ele melhor. Então, eu posso criar um outro display para ele. Então, eu chamo aqui name igual a master. Foi criado. Se eu visualizar o Bucardo e pedir para ele me listar os databases, vocês vão observar que ele tem um database de nome master, que até o momento está ativado, e ele faz a seguinte conexão para acessar o banco. Então, vocês podem observar que ele acessa o database teste1, mas que o Bucardo reconhece ele com o nome de master. Beleza? Então, agora a gente vai adicionar o outro database. Vamos adicionar o outro database aqui. Adicionar add database. Vou adicionar agora o que eu vou chamar de teste2, tá? Que vai ser o database que vai receber os dados. E eu vou dar um nome para ele de slave. Vamos ver o que acontece. E quando eu for fazer isso, eu tenho que lembrar que o meu slave é uma outra máquina, é um outro host. Então, eu tenho que apontar o meu outro host. Então, eu coloco aqui host slave, que é o mesmo hostname desse outro computador. Então, vamos dar um enter aqui. Ele adicionou esse database. Então, se eu verificar
aqui no meu listDB, vocês podem observar que ele faz aí um "-h" no meu host slave, beleza? Lembrando que dentro do meu slave aqui, ó, eu não tenho o banco criado, o database criado. Deixa eu só ver se o banco está no ar. Está rodando. Eu não tenho esse banco criado. Tenho o teste 1 só, mas o que eu tenho, o que eu preciso é o teste 2. Então esse teste 1 aqui nem tem interesse para mim não, posso apagá-lo. O que interessa para mim seria o teste 2. Tá? E eu não tenho ele ainda criado aqui. Beleza. Lembrando que o Bucardo ele não faz manuseio de DDL. Então, a criação da tabela e a criação do database tem que ser feitos na mão. Mas no caso eu não vou criar aqui agora não, para a gente ver as mensagens de erros que vão acontecer aí para nós. Tudo bem? Então, volto aqui no meu master. Acho que eu apaguei besteira aqui. Acho que eu fiz besteira aqui, peraí. Realmente aqui não. E aqui eu acabei apagando a tabela que eu criei. Então, vou criar de novo o database. Teste 1. Acabei apagando aqui sem querer. Então, vamos criar de novo a tabela. Ah, não é isso não. Não era para ter criado essa tabela aqui não. Drop table cliente. Tinha que conectar no teste 1 primeiro antes de criar a tabela. Beleza. Volto para o Postgres e mando ele visualizar para mim a tabela teste 1. Beleza? Posso sair aqui. Chamo o Bucardo de novo, mando ele listar para mim os databases. Beleza. Então nós temos aí no host master o teste 1 e no host slave o teste 2. Lembrando que o teste 2 ainda não foi criado aqui no nosso slave. Continuando. Então, depois que a gente já falou para ele quais são os databases que nós vamos ter, agora eu vou adicionar qual a tabela que eu quero que ele faça o manuseio. Beleza? Então, eu vou chamar aí Bucardo, adiciono a tabela, add table, coloco o nome da tabela. No meu caso, o nome da tabela vai ser cliente. E ela vai vir do DB master, tá? Que seria esse primeiro nosso aí. Então, vou adicionar ele aqui, tabela cliente. Para eu visualizar, dou um Bucardo list table. Então, eu posso observar que ele tem aí a tabela cliente, do database master, e ele tem aí o PK. Lembrando que no Bucardo funcionar bem, todas as tabelas têm que ter chave primária, senão não vai funcionar. Beleza? Agora eu já adicionei os databases e as tabelas. Eu vou adicionar agora o meu herd, seria o meu rebanho. Tá? O meu rebanho seriam as tabelas com as quais eu vou trabalhar. No caso, eu só tenho uma tabela, então eu vou trabalhar só com ela. Então, vou lá adicionar um herd, vou dar para ele o nome de master slave e vou chamar minha tabela cliente, que foi a que eu acabei de criar. Ele acabou aí de adicionar o nosso rebanho. Posso visualizá-lo também, mandando ele dar um list no meu herd. Beleza? Então, aí eu sei que nós temos um herd aí, que seria um rebanho chamado master slave, que ele é do master para um outro banco, que eu ainda não especifiquei qual, e que ele só tem um membro aí, a tabela cliente. Tudo bem? Então, agora aqui vem a parte mais importante do Bucardo. Eu vou criar o sincronismo, o sync. Tá? Então, eu vou adicionar aqui um sync, que seria a forma que ele vai sincronizar os dados. Vou dar para ele o nome de sync dados. Tá? Vou falar com ele que o source é a fonte, ou seja, quem é minha fonte? A minha fonte é meu rebanho. O meu rebanho chama-se master slave. Tá bom? E falo para ele agora qual vai ser o banco que vai receber esse sincronismo. No meu caso, o slave. E vou falar para ele qual é o tipo. O tipo, no caso, vai ser o push delta. Eu tenho o push delta, que é o que faz aí a transferência dos dados de inserções, atualizações e alterações para o outro banco. E tem o full copy, que é o que faz a cópia de tudo, de toda a tabela para uma outra tabela. No meu caso, eu vou trabalhar com push delta, porque digamos que eu vou simplesmente, a partir do momento que meu banco é do zero. Tá? Que se meu banco não fosse do zero, eu fazia um full copy e depois fazia um push delta. Mas no caso, eu já vou começar aí do push delta, porque o nosso banco não tem dados. Vou dar Enter,
Aí ele vai me dar uma mensagem de erro. Qual é a mensagem de erro que ele está me falando aqui? A primeira que ele fala é que ele não conseguiu adicionar o sincronismo porque não conseguiu se conectar. E depois ele dá uma mensagem de erro. Então o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Primeiro, eu vou liberar o Postgres para que ele receba conexões externas. Então eu vou acessar aí o meu etc, não, var lib pgsql versão 9.3 data Postgres SQL config SQL. Vamos lá. E vou liberar aqui a porta 5432, que é a que já está padrão, e vou dar um listen addresses aqui. Vou deixar para todo mundo, tá? Mas você pode especificar para um servidor só. Beleza? Agora, quando eu faço alteração no Postgres, especificamente aquela ali, eu preciso restartar o banco. Então, eu vou dar um restart no banco. Vou restartar o serviço do Postgres. Ok? E vamos tentar novamente. Vou tentar adicionar de novo. Ele voltou a dar o erro. Então, ele está falando agora que o erro já é outro. O erro já está relacionado ao PGHBA. Ou seja, eu preciso liberar no PGHBA que esse usuário vai ter acesso à minha máquina. Tudo bem? Então, eu vou voltar lá no meu slave e vou chamar novamente o meu arquivo de configuração, só que agora o PGHBA. Tudo bem? Então, eu vou adicionar aqui, nessa linha, o IP do outro servidor, que é o 10.100.97, que é este IP aqui, ó, 10.100.97. É ele que eu estou colocando. Então, eu vou colocar 10.100.900 e vou mudar o ident dele para o método de identificação para, de vez de ident, para trust. Ou seja, eu confio nele, então não precisa de senha. Saio, salvo. Nesse caso aqui, eu não preciso dar um restart, eu posso dar só um reload. Beleza? E vamos novamente nos conectar. Ele ainda voltou a dar erro. Ele está falando que o usuário Bucardo não existe, que é o usuário que vai fazer a conexão lá com o nosso slave. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou acessar o meu PSQL e vou verificar se realmente existe ou não esse usuário. Realmente, o usuário não existe, mas não existe usuário. Não existe o usuário e nem o banco Bucardo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra máquina. Vou aproveitar para instalar o Bucardo. Então, eu vou chamar aqui o meu TMP. Não tenho nada dentro, vou criar aqui um diretório chamado Bucardo. Beleza, criou o diretório. Vou chamar agora o Bucardo install. Já passo para ele o PID, que é o Bucardo. E já processo. Beleza? A partir desse momento ele criou lá o usuário e o banco Bucardo. Então vamos tentar novamente. E ele ainda volta a dar o erro. O que ele está falando agora? Ele está falando agora que o database test2 não existe. Então significa que a gente tem que criá-lo. Vocês lembram que eu falei que o Bucardo não faz manuseio de DDL? Então, o caso de criação de tabela é uma DDL. Então vamos acessar o banco novamente. Vamos criar o database test2. Vamos nos conectar ao test2 e vamos criar a tabela, que ela não faz manuseio de DDL, né? Então, a gente precisa fazer isso na mão. Primary key. E criei a tabela. Se eu fizer um count aqui para vocês verem, vocês vão observar que ele não tem nada. Beleza? Então, vamos sair aqui e vamos deixar e vamos tentar novamente. Beleza, ele adicionou. Então, se eu verificar pelo Bucardo, como é que é o nome? Acho que é list sync dados, que é o nome do meu sincronismo que eu criei. Beleza, se eu mandar ele listar o meu sync dados, que é o nome do meu sincronismo, ele vai mostrar algumas informações, ou seja, o meu sincronismo sync dados faz um push delta do master slave para o slave. Lembrando que o master slave é o herd, é o rebanho.
beleza? Se você quiser ver algumas outras configurações aí do Bucardo, né, outras opções, você dá o nome dele, dá um Enter que vai aparecer algumas outras opções. Então você tem aqui uma opção de ping, de status, de várias coisas. Então vou mostrar aqui para vocês aqui esse do status. No sync dados. Ele vai mostrar aí algumas informações. Até o momento, nada demais. Beleza, pessoal? Então aí ele já criou aí o nosso sync. A partir desse momento, a gente já está com o Bucardo praticamente funcional. O que precisa ser feito agora é startar o Bucardo. Então eu vou startar o Bucardo aqui. Vamos ver. Startei. Pronto. Está funcionando. Então vamos fazer um teste. Se eu vim aqui, Bucardo, status, ele me mostra algumas informações que até o momento não aconteceu nada. Ou seja, não houve nenhum insert, não houve nenhum update, não houve nenhum delete. Então vamos fazer o teste. Vamos acessar o PSQL. Vou acessar aqui meu teste 1. E vou inserir, vou mostrar que não tem nada dentro. Select count, asterisco, from client. Nada, beleza? Então agora eu vou fazer um insert into na tabela cliente, onde eu vou inserir uma série de números. Generate series de 1 a 20. Ou seja, eu vou inserir 20 registros de 1 a 20. Beleza? Se eu executar ele sozinho, ele vai inserir 20. Então, eu acabei de inserir 20 registros. Se eu fizer um count aqui, ele tem 20. Voltando para a tela do Shell, vamos dar um Bucardo status. Ele nos mostra aí, dentro do nosso sincronismo, que houve 20 inserções. Então, essas 20 inserções foram para o meu slave. Então, se eu consultar o meu slave aqui agora, na minha tabela teste 2, se eu consultar, tá lá os 20. Beleza? Se eu fizer uma deleção ou qualquer coisa do tipo, vamos lá novamente. Acesso o PSQL, acesso o meu database e vou aqui inserir mais alguns registros. Só que agora vai ser do 21 até o 40. Em vez de mais 20, mando contar, tá lá os 40. Beleza? Então agora eu poderia até deletar. Digamos que eu quero fazer um delete from client where id maior que 10. Vou dar um enter aqui, deletou 30 e agora só me tem 10. Se eu sair aqui e dar um status, ele me mostra que houve 30 deleções. Se eu parar o Bucardo, paro o Bucardo, acesso o PSQL novamente, acesso o meu database e excluo tudo. Se eu fizer um count aqui agora, não tem nada, mas aqui na minha tabela continua com meus 10, porque o Bucardo estava parado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Como eu disse, é bem simples, tá? Nada muito difícil, só requer um pouco de prática. E os comandos são esses. Então, o que nós fizemos aí? Nós fizemos aí uma réplica aí de um master para um outro host. Beleza? É claro que isso é uma configuração inicial, requer mais algumas coisas, mas a ideia principal é essa. Espero aí que vocês tenham gostado do webcast e até o próximo. Valeu, pessoal. Até mais.